E o nosso anfitrião aqui desse programa Ciência na Prática, aqui no Laboratório de Pesquisa e Ensaio de Combustíveis, do Departamento de Química, né, do Instituto de Ciências Exatas, é o professor Luiz Souza, que está aqui conosco, né? Ele que coordena aqui esse trabalho. Professor, seja bem-vindo aqui ao Ciência na Prática, né? Fala um pouco para a gente aqui desse laboratório, né? Qual é a função dele aqui principal? Professor Alan, o Laboratório de Pesquisa e Ensaio de Combustível, ele é um laboratório que foi fundado nos anos 2000, então a gente teve uma comemoração de 20 anos de fundação do laboratório. Então, por muito tempo, a gente prestou serviço à ANP e à Sociedade Amazonense sobre a qualidade dos combustíveis nos postos de gasolina. Houve um momento de interrupção e a ANP pretende voltar esse programa. Hoje, a gente está atualmente cadastrado na ANP como o único laboratório da região norte para determinar a qualidade do biodiesel e do diesel A nas distribuidoras e usinas produtoras de biodiesel. Então, o LAPEC ele é responsável pela região norte, incluindo o Tocantins. Então, todo esse arcabouço legal que cerca as análises, porque a Agência Nacional do Petróleo ela faz a regulamentação e determina as propriedades físico-químicas que o combustível deve ter. Então a gente mede para a agência e envia os resultados à agência. Hoje, esse programa, que é o Programa de Monitoramento da Qualidade do Biodiesel, ele se divide em duas etapas. A primeira, a coleta do combustível, e a segunda, a análise dentro do laboratório aqui na UFAM. A coleta do combustível significa que a gente tem que deslocar uma equipe de profissionais aqui do laboratório até os pontos, até as distribuidoras e usinas. Como, por exemplo, nós fomos recentemente a Rondônia. Então, hoje, com a seca, né, a gente poderia ir por uma rota mais pelo rio, por Humaitá, só que a seca atrapalhou um pouco esse processo. Então, ia custar muito para nós chegarmos lá. Então, nós decidimos ir pela BR-319, que é hoje um verdadeiro desafio. Então, fomos pela BR-319 e chegamos então em Vilhena. Então, atravessamos todo Rondônia para chegar em Vilhena e fazer então a coleta de combustível em cada base ou usina de produção de combustível. Isso significa que essa logística complexa que a gente tem, né, porque nós trouxemos via terrestre, mas em algum momento, por exemplo, o Tocantins, ela vem via aérea. Então, toda essa logística foi montada e pensada pelos pesquisadores que estão envolvidos na equipe do laboratório. Eu cito aqui o professor Jamal e a professora Giovana, que estão compondo essa equipe de execução do PMQ-Bio, em nome da UFAM, claro. Né? Toda essa logística envolvendo coleta, ela é desafiadora para a gente, porque o laboratório a gente teve que reunir por várias reuniões, decidir como trazer uma amostra do Tocantins. Então a gente tem transporte marítimo, que é o principal nosso aqui, terrestre e aéreo. Então esses três estão envolvidos. Tudo isso tem um custo que é gerado, que é na verdade financiado pelo mercado. Então o mercado, as usinas e bases de distribuição é que financiam esse serviço todo. Então hoje a gente tem o apoio da FAEP. A FAEP é quem faz a gestão financeira, né? E a UFAM é a executora. Todo esse sistema foi montado e pensado para finalmente estabelecermos a qualidade do biodiesel e do diesel A na região norte como um todo. Então a gente espera que até o final do ano a gente tenha já um panorama, mesmo que inicial, da qualidade do combustível que está indo para os postos de combustível. Certo? Então até aí a gente vai ter um panorama da região norte mais Tocantins. Muito bem, é uma grande responsabilidade, mas que está, né, colocada para uma instituição centenária, uma instituição que tem pesquisadores de qualidade, que produzem, né, pesquisa de qualidade,
E nós vamos conhecer, a partir de agora, um pouco do processo de análise dessa qualidade, desse biodiesel, né, que foi coletado, por exemplo, lá em Rondônia e outros pontos da região norte, aqui dentro do LAPEC, aqui na UFAM. Nós estamos aqui no setor sul da UFAM, gravando aqui no LAPEC, né? Vamos conhecer o passo a passo, né? Com a ajuda aqui, né, dos estudantes, dos servidores administrativos, das pessoas que atuam aqui no LAPEC. Vamos conhecer, a partir de agora, esse processo que é realizado aqui no LAPEC de análise do biocombustível que é consumido aqui na região norte. O LAPEC, o que ele faz? Ele analisa se esse biocombustível ele atende às exigências de qualidade da Agência Nacional do Petróleo. E a primeira fase, né, dessa análise é uma análise visual do combustível, ou seja, mas quem vai explicar para você é a Jamile Lima, que está aqui. Ela é química, né? Trabalha aqui no LAPEC já tem um tempo, tem iniciação científica, né, Jamile? Olha só, né? PIBIC é muito importante, alunos da UFAM, quem quiser entrar na UFAM, iniciação científica é muito importante. Jamile, fala pra gente aqui, a gente já viu a fase que o combustível foi coletado em campo, né, e chegou aqui, né? Então, como ocorre essa parte de verificação visual, que é a primeira fase de análise dessa qualidade? Então, esse é o primeiro ensaio realizado. Esse ensaio, ele serve como liberação para os outros ensaios. Sem a liberação da análise visual, os outros ensaios eles não são realizados. Então, aqui na análise visual, a gente vai observar a alteração de fases desse combustível, se vai ter fases, se vai ter material particulado, e também visualizar se esse combustível vai estar límpido ou se vai apresentar turbidez. No caso, a única coisa que vai restringir os próximos ensaios seria a apresentação de fases, que é como se a gente misturasse a água e o óleo, onde a gente vai conseguir observar duas fases, a fase em que fica a água e a fase em que ficaria o óleo. Então, a mesma coisa a gente observaria nesse ensaio. Se apresentar essas duas fases, então esse combustível ele vai ser rejeitado, não passa para as próximas etapas. A presença de material particulado, ela é comum, porque provém dos tanques de combustíveis, do que é armazenado, e também do caminho, do percurso em que esse combustível acaba passando. Porém, o excesso desse material particulado, ele pode atrapalhar a qualidade desse combustível, mas isso é feito em outra análise, que seria na contaminação total. Agora, se tiver muito material particulado, não é isso? Pode ser fuligem, como você falou, né? Isso vai fazer com que o motor, por exemplo, não tenha um rendimento esperado, ou ele possa até dar algum tipo de problema, né? Só para a gente, para o nosso público aqui, Jamile, né, que não é químico, não está fazendo química, mas pode vir a fazer química, né? Você que está assistindo esse programa, tem aí sempre os processos seletivos da UFAM, né? Aqui, por exemplo, está uma pessoa que fez o curso de Química e está aqui trabalhando com um experimento muito importante, porque todos nós consumimos combustíveis, né? E quem está certificando essa qualidade, no caso dos biocombustíveis, aqui na região norte, é a UFAM, aqui, né? O Laboratório de Pesquisa e Ensaio em Combustíveis, né, Jamile? Isso. Jamile, agora quando você fala em fase, né, que é só retomar essa fase, você deu um exemplo, né? Se você colocar óleo na água, você vai ver que o óleo vai ficar na parte de cima e embaixo vai ficar a água. Então, uma fase seria essa água embaixo e a outra fase seria o óleo que fica em cima. Então, quando você olha então aqui no experimento e percebe que existe, né, algum tipo de substância que está concentrada na parte de cima e outra de baixo, você vê que tem duas fases aí, né? Exatamente. Isso seria suficiente para, então, desqualificar essa amostra. Para desqualificar, exatamente não, mas seria um dos parâmetros em que a gente não continuaria os ensaios. Por exemplo, não iria para outra fase. Não iria para outra fase do ensaio. Então, essa amostra já seria descartável. Não é isso? Agora, para você dar um exemplo, assim, como é que é feito o procedimento, assim, passo a passo, dessa análise visual? A gente vai mostrar para você aqui no detalhe, mas como é que você que vai fazer o ensaio, né? Então, diz para a gente como é que é passo a passo essa análise. O primeiro passo seria homogeneizar a garrafa em que está o biocombustível. Após essa mistura desse biocombustível, ele vai ser colocado em uma proveta. Essa proveta ela não pode ter nenhuma marcação, tem que ser uma proveta totalmente transparente, de 1 litro.
Então a gente vai colocar metade dessa garrafa, 500 ml, nessa proveta de 1 litro. Em seguida, a gente vai fazer um movimento com bastão de vidro, que seria um movimento circular, para agitar essa amostra, misturar mais ainda e deixar decantar a amostra. Quando as bolhas sumirem no processo de mistura, de decantar, quando essas bolhas subirem e sumirem, então a gente vai observar o combustível. Aí a gente observaria a turbidez, se o combustível está líquido, se apresenta material particulado e se apresenta a presença de fase. E essa análise, né, para quem nos acompanha, acontece aqui nesse dispositivo, chama-se capela, né? Onde há um ambiente controlado para se fazer essa análise sem contaminação, né? Exatamente. Como nós estamos fazendo aqui uma demonstração, é bom dizer isso, né? Nós não estamos usando todos os equipamentos de proteção individual e também que evite a contaminação das amostras que seriam usados normalmente no ensaio para valer, né? Senão estaria aqui com jaleco, com máscaras, né? Óculos, né? E outros equipamentos. Então, apenas para deixar claro, né? A gente está fazendo uma demonstração, depois eu não estou usando aqui jaleco, né? Não está de máscara, dificultaria a nossa comunicação, né? Então, vamos, a partir do momento que a gente faz a análise visual e constata que ela não tem esses itens que podem indicar, né? Uma reprovação nessa fase, vamos dizer, parte para que etapa? Aí a gente partiria para uma etapa que seria para observar o teor de oxidação desse combustível, que seria um dos parâmetros em que, de acordo com a ANP, tem que ser feita em 10 dias. A gente coletou o biocombustível, essa análise ela precisa ser realizada. Isso é um parâmetro do monitoramento, que é impedível. Muito bem, essa fase nós vamos conhecer, né? Já em seguida, vamos mudar aqui o nosso cenário, né, para ver como se faz essa parte do ensaio, né? Nessa etapa aqui, a gente percebeu que é uma análise visual que visa identificar, primeiramente, né, numa primeira visualização, se tem partículas suspensas, né, que são, né, podem ali complicar o funcionamento, né, dos motores ou o rendimento do biocombustível, se tem misturas, não é isso? Isso. Se tem misturas. Então é uma primeira etapa visual, né? Agora nós vamos para etapas que são mais práticas e também mais precisas, né? Isso. Utilizando equipamentos aqui especializados do LAPEC. Então vamos para a próxima etapa. Bom, foi feita agora a análise visual aqui pela Jamília, né? Dessas duas amostras de diesel. Uma que vocês viram aqui tem a coloração amarela e uma outra que tem uma coloração mais vermelha. O que você percebeu aqui visualmente, Jamília, dessas duas amostras? Como a gente pôde observar, essas amostras elas apresentam um estado líquido, a gente consegue observar o que há atrás da amostra, a gente observa também a presença de materiais particulados, que, como eu falei, é comum de combustíveis, né? Alguns combustíveis apresentam esse material particulado que pode ser proveniente tanto do transporte do combustível quanto também do armazenamento. E esse teste ele vai ser feito de maneira mais criteriosa em outro ensaio, que seria a contaminação total. Certo. E a próxima etapa a partir desta qual é? O próximo ensaio que nós vamos realizar seria o ponto de entupimento. Então vamos conhecer, né, essa próxima etapa, que é o ponto de entupimento, né, que é a próxima etapa a partir dessa análise visual. Bom, agora nós estamos na segunda fase, que é para verificar o ponto de entupimento. É isso, Jamília? Isso, exatamente. O que quer dizer exatamente essa fase, esse ponto de entupimento? Então, essa análise ela serve para tentar determinar a temperatura mais baixa em que esse combustível ele vai conseguir fluir entre os filtros do motor. Então, a temperatura mais baixa em que esse combustível vai conseguir fazer esse fluxo de ir e voltar sem que ele comece a entupir o filtro do motor. Então, no caso, o que se verifica aqui é, por exemplo, meu carro, se eu colocar esse combustível e eu for trafegar nas ruas de Manaus, por exemplo, né, vocês estão testando a temperatura mínima que eu posso trafegar, por exemplo, com esse combustível, sem que ele vai entupir os filtros e vai parar no motor. Exatamente. No caso aqui para a região norte, esse ponto de entupimento ele é um pouco alto em relação à região sul. No caso aqui, o nosso mínimo para o ponto de entupimento seria 19 graus. Lá no sul são temperaturas menores.
Então a gente trabalha aqui com 19 graus. Bom, se nós tivermos um dia de friagem aqui, né? E baixar de 19 graus, aí vira um problema, né? Mas No caso, é difícil a gente ter uma temperatura desse tipo, né? Com certeza, no sul do país se tem 4 graus, né? Até temperaturas perto do zero, né? Exatamente. Que deve variar, né? Até os combustíveis daqui mesmo, por exemplo, do diesel ou do biodiesel, até os nossos combustíveis produzidos aqui na região norte, eles têm uma temperatura mínima ainda mais mínima do que a gente espera. Então sempre dá menor do que 19 graus. Então é importante Tem uma margem de isso, segurança. porque se caso fizer uma temperatura baixa aqui, também significa que esse combustível ele não vai ter a qualidade que ele quer. Então, esse ensaio, dentre as normas da Agência Nacional do Petróleo, visa que você assegure que você possa trafegar com o seu carro numa temperatura que o combustível não vai dar problema no seu carro, né? Agora a Jamile vai falar para a gente como é que acontece esse ensaio aqui, né? Que vai mostrar, enquanto ela narra, o passo a passo desse ensaio. Pois é, esse ensaio ele é feito no equipamento de pimenta a frio, a gente chama. Então, uma jarra com esse combustível ela vai ser colocada nesse dispositivo, onde essa temperatura ela vai baixar. Assim que ela baixar, esse ensaio começa em menos 40 graus. Então, assim que ela baixar, cada grau em que subir esse aparato, ele vai começar a fluir entre um pipetador, que seria outra vidraria que a gente deve visualizar. Então, esse combustível ele vai começar a fluir a cada grau que vai subir, até que ele comece a entupir esse fio. Então, a partir do momento que ele comece a entupir, esse equipamento ele vai parar, ele vai dar uma sinalização sonora e eu vou anotar a temperatura. Então, pelo que eu entendi, né, você me corrige se eu estiver errado, vai baixar imediatamente a temperatura desse equipamento para menos 40, é isso? Exatamente. A gente tem um auxílio aqui de um banho termostático. Certo. Então ele vai baixar a temperatura, ele já está em 6 graus. Então ele baixa menos 40 e depois a temperatura vai subindo no combustível. Exatamente. E a cada vez que sobe 1 grau, ele feita uma medição teste de subir. para saber se entope ou não. Exatamente. E aí, quando chegar no ponto de entupimento, você determina, né, se atende às exigências da ANP para a nossa região. Isso. É isso? Então, essa fase, né, que nós estamos aqui demonstrando visa proteger o usuário para que ele possa usar o combustível de acordo com a temperatura de onde o seu carro está trafegando sem problema no entupimento dos filtros. É isso, né, Jamile? Isso. Muito bem. Então, vamos agora ver no detalhe como é feito esse trabalho. Nós vamos pegar o combustível e medir 45 ml nessa proveta. Aqui a medição ela precisa ser feita acima da linha dos olhos, então preciso colocar a quantidade e conferir acima da linha dos olhos para conferir o menisco. Em seguida eu vou colocar esse combustível no jarro e colocar o aparato com o pipetador para levar o equipamento. Agora eu vou colocar o aparato no equipamento. Aí aqui tem um encaixe da jarra. Esse compartimento aqui é o compartimento que fica gelado, resfriado. Aí nós adicionamos o PT100, que é um termômetro, vai medir essa temperatura. Posicionamos o filtro e o carrinho e damos início à análise. Chegamos à terceira e penúltima fase, né, Jamile? Que chama-se destilação atmosférica, né? Então, o que nessa fase é verificado no combustível? Então, essa análise ela é feita apenas para o diesel. Aqui vai ser feita o estudo da temperatura de ebulição dos compostos do diesel. Em que temperatura esses compostos eles vão ebulir
que seria em que temperatura esse líquido vai se passar para o estado gasoso. É feita essa verificação dessa temperatura e essas temperaturas elas são comparadas com os parâmetros da ANP. Então, a ANP ela tem uma norma técnica que estabelece qual é a temperatura que cada composto desse, né, que está no combustível deve passar do estado líquido para o estado gasoso, no caso, ebulindo. Isso. Então, nesse momento aqui, o ensaio visa saber se os combustíveis estão passando do estado líquido para o gasoso na temperatura que a norma técnica determina. Exatamente. Caso isso não aconteça, né, também pode dar problema no funcionamento do veículo. Né? No caso, se esses parâmetros derem fora, então a gente precisa observar outras análises, que seria a análise de contaminação. Seria uma checagem, né? Então, essa fase aqui pode indicar um problema que vai ser checado numa outra análise mais específica. Isso. Então, a Jambile agora vai explicar para a gente também, no detalhe aqui, como é feito essa análise da destilação atmosférica. Agora eu aprendi. Vamos lá, Jambile. Essa análise ela também é feita no equipamento, para isso a gente precisa preparar a amostra. Esse combustível ele é colocado, medido numa proveta. Essa proveta ela é própria desse equipamento, ela tem a medida exata do balão de destilação, tem uma marcação que a gente pode acompanhar. E através dessa marcação eu vou passar o que foi medido do combustível nessa proveta para esse balão, que é a medida exata. Aqui nesse balão, nós vamos também colocar as pedrinhas de ebulição para auxiliar na mistura do combustível. Essas pedrinhas são de porcelana e esse balão é feito de quartzo para aguentar as altas temperaturas do equipamento. Aí agora esse balão ele vai ser colocado no equipamento, junto com essa borrachinha para vedar onde vai subir a temperatura e onde vai passar os compostos que são destilados, são ebolidos aqui, eles vão passar para esse corredor de vidro desse balão. Aqui também nós temos a medida da temperatura feita através desse termômetro. Aí os compostos que vão ser destilados desse balão, eles vão passar para essa proveta, onde vai ser medido no final. Essa proveta também vai aqui no equipamento. Bom, terminou aqui as análises da terceira fase, né, que é a destilação atmosférica. A Jambile explicou para vocês aqui detalhadamente, né? Quais foram os resultados aí, Jambile? Que a gente tá dentro do padrão? Então, a gente observa os resultados a partir do papel, né, que é impresso pelo equipamento. A gente pode observar que essas temperaturas elas estão em conformidade com a ANP. Então, lembrando que o que nós avaliamos aqui, na verdade eu não, mas a Jambile, né, é que ela colocou aqui uma amostra de diesel e viu-se, né, os compostos que tem dentro desse diesel estão ebulindo, ou seja, passando do estado líquido ou gasoso na temperatura que é determinada pela norma técnica da Agência Nacional do Petróleo. Caso isso não ocorresse, poderia ser um indicador de algum problema que seria investigado com outros equipamentos mais sensíveis, né, e apropriados para detectar o problema. Como não houve, então a gente vai passar para a quarta e última fase, que é a cromatografia, isso, né, gente? Isso, a cromatografia é líquida. Então nós vamos fazer agora a parte da cromatografia, que inclusive é no outro laboratório, né? Isso. Vamos lá. Chegamos então à quarta e última fase,
Mas é preciso também explicar, né, Jamil, que o processo todo de verificação aí das conformidades, ou seja, da qualidade do biodiesel, dos combustíveis, tem muito mais fases, né? A gente fez uma simplificação para poder caber aqui dentro, né, do programa, para vocês terem uma ideia, escolhemos as principais. Isso. Então, essa última agora é a cromatografia, não é isso? Isso. Aonde vai se verificar, né, se o biodiesel, porque essa fase aqui ela só acontece para biocombustíveis, tá? Então, o combustível comum, no caso, o diesel comum, ele é um derivado do petróleo. E o biodiesel, ele não é derivado do petróleo, ele é produzido a partir de biomassa, não é isso? Dá um exemplo para a gente do que é essa biomassa. No caso, ele pode ser produzido a partir de resíduos de biomassa, que seria resíduos, no caso, caroço de açaí, semente de inajá, casca de buriti. E também pode ser a partir de resíduos de óleo, no caso do próprio óleo de soja. Também é muito comum se utilizar o meio animal também, como por exemplo o sebo de boi, para a produção de biodiesel. Então são combustíveis que não derivam do petróleo, né? São combustíveis, né, sustentáveis, inclusive, porque, né, são feitos de fontes renováveis, né? Ao contrário do petróleo. Então, para saber se esse biodiesel tem qualidade, a ANP estabelece que ele tem que ter uma certa quantidade ou concentração de uma substância chamada éster. É isso? No caso, os biocombustíveis eles são obtidos a partir da reação de transesterificação, que seria a transformação desse resíduo em éster. O éster é o principal composto do biodiesel. Então, uma grande quantidade de éster, uma quantidade adequada de éster, significa que esse combustível ele tem uma boa qualidade. Então, esse aparelho aqui, que é o cromatógrafo, Isso. ele vai indicar isso. No caso, a gente usa o cromatógrafo para analisar o teor de éster. Esses ésteres eles são identificados nos cromatogramas, onde a gente consegue observar, identificar esses ésteres e até quantificar. Certo. E também tem uma outra fase aqui, né? Nesse outro equipamento que está aqui na frente, né? Isso. Fala pra gente o que acontece aqui também nessa fase. Aqui nesse outro equipamento é feito a análise de teor de glicerol. O glicerol ele é um subproduto da reação de transesterificação. Então, uma grande quantidade de glicerol pode significar que nem todo reagente que foi utilizado naquela reação, ele foi convertido em éster. Então, no caso aqui, a gente precisa de um alto teor de éster, porém de um baixo teor de glicerol, para ter um combustível de qualidade. Só para a gente entender, você fala, esse glicerol, ele aparece quando existe a transformação, é isso? Desses resíduos de biomassa em éster. Exatamente. Certo? Então, se tiver pouco glicerol, resultado dessa transformação, quer dizer então que o combustível é de qualidade. Isso significaria que parte desse glicerol teria sido convertido em éster. Ou seja, houve maior eficiência na transformação do resíduo de biomassa em éster. Isso. É isso, né? Então, quanto menos, mais eficiente foi a transformação, consequentemente, mais éster tem, né, o biocombustível e ele tem mais qualidade. Exatamente. Exatamente. Então, a Jamile vai mostrar para a gente aqui um pouco como é que acontece, né, essa análise agora. Para inserir o material no equipamento, nós precisamos de uma seringa específica. Aqui a gente trabalha com microlitro, é uma quantidade bem pequena de amostra. Então, eu vou inserir essa agulha no vial e puxar 1 microlitro de amostra. Aqui a gente pode não estar conseguindo observar, mas está sendo succionado a amostra, que é muito pouco para se observar. E aí eu vou inserir essa amostra no equipamento de teor de éster. Aqui, a partir do momento que eu insiro a seringa, eu já tenho que empurrar o êmbolo. Porque o que acontece? A partir do momento, essa temperatura aqui dentro desse injetor, ela é alta. Então, a partir do momento que eu colocar a amostra em contato com a temperatura elevada, já começa a gaseificar a amostra. Então, eu preciso fazer essa injeção rápida e dar o start no comando no equipamento para iniciar a análise. Aí, agora a gente vai inserir a amostra no outro equipamento, que seria para analisar o teor de glicerol.
aqui com uma seringa diferente, mas a mesma quantidade de amostra. Eu vou inserir a amostra a agulha no vaio e vou puxar a amostra com a seringa. A mesma quantidade de 1 microlitro. E vou inserir no equipamento. Aqui acontece a mesma coisa. Preciso fazer esse movimento rápido e apertar o êmbolo para que não ocorra de gaseificar antes a amostra sem que eu tenha injetado tudo. Aí eu aperto o start, comando para iniciar a análise. Bom, vocês viram aqui a Jamile demonstrar, né, essa última fase de análise, onde ela usou o cromatógrafo, não é isso? Isso. Como é o nome desse equipamento aqui? Também é o cromatógrafo. Também é um outro cromatógrafo. Só que para teor de glicerol. Só lembrando que, né, o primeiro cromatógrafo ele está buscando a quantidade de éster, que é aquela substância que nós já falamos aqui, né, que é o principal componente do biocombustível. Quanto mais éster, melhor a qualidade do biocombustível. E esse cromatógrafo está buscando uma outra substância, né, que é liberada quando o resíduo de biomassa ele se transforma, né, em éster. Então, quanto menos tiver dessa substância, mais eficiente fica a transformação. Entendi certo, Jimmy? Entendeu certo? Quais foram os resultados aqui que você obteve? Então a gente consegue observar no cromatograma alguns picos intensos de ésteres. Esses picos eles são identificados. Aqui nesse resultado nós temos a área de cada pico e é feita uma somatória dessa área. No caso, para essa análise, nós tivemos um teor de éster bem no limite, que seria de 96,8%. No caso aqui, eu pego as áreas que eu obtive no cromatograma e eu faço um cálculo na planilha dos resultados. Então, nesse caso, a amostra passou. Passou. Foi aprovado. Foi aprovado. Muito bem. Então, só lembrando para vocês, nós mostramos aqui um procedimento resumido, né, Jimmy? O procedimento normalmente dá umas 10 fases, né? Só que são experimentos que levam tempo, né? E consumiriam também tempo do programa. Então, o laboratório aqui, o LAPEC, fez uma simplificação das 4 principais fases de verificação, né, de conformidades com as normas da Agência Nacional do Petróleo para combustíveis, né, e para biocombustíveis também. Então, nós vimos a primeira fase, que foi uma fase ali de verificação visual, para ver se tinha, visualmente, se detectava algum tipo, né, de partícula, né, suspensa, se tinha misturas, né, o que a fases, ou seja, né, se tinha uma substância se concentrava em cima e outra embaixo, né, pela densidade. Depois nós fomos para uma outra fase, né, que é aquele ponto de entupimento, né, onde ele verificou se a temperatura, qual a temperatura mais baixa, né, que o combustível pode suportar sem entupir os filtros do motor. É isso? Isso. E depois uma terceira fase, né, que foi a fase lá da destilação atmosférica. Né? Essa fase visa verificar se os componentes, as substâncias que compõem o combustível, se elas estão passando do estágio líquido, o estágio gasoso, na temperatura que é determinada pela ANP. Você vê que eu já aprendi um pouco aqui, né, de química de combustíveis, né? E agora estamos aqui, né, nessa última fase, a gente foi buscar se tem o componente principal suficiente, que é o éster, né? E uma substância que é resultante, é mais um indicador de eficiência de transformação, né? Para éster. Todos esses procedimentos visavam averiguar, né, se o combustível ou o biocombustível que você está colocando no seu carro, aqui na região norte, que está sendo aqui verificado, né, ou certificado, o FAN está dando um selo de qualidade para esse biocombustível, né, se vai funcionar bem no seu carro. Né? Então é um trabalho muito importante aqui do LAPEC, que é o Laboratório de Pesquisa, né, da UFAM, voltada para combustíveis. Quem foi a nossa aqui professora hoje foi a Jamile, né, que é química. Veja bem, ela começou na iniciação científica, né, Jamile, aqui no laboratório. Hoje ela atua aqui no laboratório, né, em todas essas pesquisas, né. Você que está nos assistindo, né, pode ver
como, né, uma pessoa que é formada em Química pode aplicar seus conhecimentos no campo de trabalho, né, gente? É, isso mesmo. No caso aqui, nós estamos trabalhando apenas com o monitoramento do biodiesel e do diesel. A gente faz um monitoramento da região norte, aqui Amazonas, Tocantins, Pará. E essas análises aqui são análises, como você falou, as análises principais, mas tem muito mais ensaios por trás disso. Apenas um ensaio não é o suficiente para determinar se aquele combustível ele é de qualidade ou não. Por isso é necessário tantas etapas e tanto comprometimento também para garantir que esse combustível seja de qualidade. Gente, é um trabalho muito sério, é um trabalho de muita precisão, é um trabalho que exige competência, né? É um trabalho que exige formação, principalmente, né? E isso é um trabalho feito aqui na nossa Universidade Federal do Amazonas, que está beneficiando a nossa sociedade aqui na região norte, certificando, vamos dizer assim, dizendo que o nosso biocombustível atende às exigências da Agência Nacional do Petróleo. Jenny, obrigado por ter nos ajudado aqui nesse programa, né? E vamos aqui fazer um encerramento com o nosso coordenador aqui, né? Do LAPEC. Chegamos ao final de mais um Ciência na Prática, onde nós podemos acompanhar o trabalho feito aqui pelo LAPEC, que é um laboratório de pesquisa e ensaio de combustíveis do Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas da UFAM, que desenvolve um trabalho de verificação da qualidade do biodiesel aqui na região norte, né? Um laboratório coordenado aqui pelo professor Luiz Souza. A gente acompanhou até o momento aqui, professor, com a sua equipe, né? Muito competente, inclusive com pessoas que estão aqui desde a iniciação científica, que estão hoje aqui, né? Mostrando o seu trabalho, mostrando o potencial das pessoas que são formadas em Química na UFAM, e para as pessoas que nos acompanham e que possam pensar em fazer o curso de Química, né? Ver as aplicações e o mercado que há para esse curso. Professor, parabéns aqui pelo seu trabalho no laboratório, parabéns à sua equipe, né? E queria deixar aqui para o senhor também, né, umas considerações finais, né, para o nosso programa. Fique à vontade. Tá certo, Aldo. Acho que a principal questão aqui envolvida hoje é a retomada do laboratório. Então a gente teve um momento aí de 10 anos praticamente parados. Então, com esse novo programa, a gente está retomando um único laboratório da região norte, credenciado a fazer esses serviços em nome da INPE. Acho que esse é o principal ponto positivo. O segundo ponto que eu queria destacar aqui, e eu queria já estender meus agradecimentos a você que esteve aqui hoje, e é muito importante que a gente faça essa divulgação, porque nós da UFAM fazemos tanta pesquisa e prestamos tanto serviço à sociedade amazonense, e às vezes a gente fica tão escondido atrás dessa APA que nós somos, que muita gente talvez nem saiba o que é o UFAM, mas eu fico muito feliz do seu trabalho. E também queria já, por último, agradecer aos nossos órgãos financiadores. Muito importante. Primeira delas é a nossa FAPEAM, que vem investindo massivamente na infraestrutura dos laboratórios e incentivando cada vez mais os pesquisadores, como eu, por exemplo, que sou bolsista de produtividade da FAPEAM, e agradeço muito as pessoas que estão lá, que estão fazendo um ótimo trabalho para os pesquisadores do CIT de toda a região amazônica. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Professor, muito obrigado por me receber, né? Parabéns pelo seu trabalho aqui. Parabéns pela sua equipe, muito competente, né? O Ciência na Prática, nós estamos aqui hoje no laboratório, mas o Portal da Ciência também está produzindo várias matérias, né, com pessoas que fazem pós-graduação também aqui no laboratório, desenvolve diversas pesquisas, além da análise, né, feita com combustíveis, mostrando que a nossa universidade tem muita competência, tem muito pesquisador que faz pesquisa de qualidade, tem capacidade instalada, tem importância e relevância social para a nossa região. Veja só esse laboratório certificando o combustível que é consumido na região norte. Você que tem um automóvel, você que tem, né, um automóvel de grande porte, que usa diesel, por exemplo, né, vai usar o biodiesel, vai ter a UFAM como uma instituição que vai dizer, né, que o diesel que está no seu carro é de qualidade, né? Então isso é uma grande responsabilidade que só podia recair sobre uma instituição que tem muita competência, que tem pesquisadores aqui capacitados para fazer.
Queria agradecer você que acompanhou esse programa, dizer que você pode assistir ele aqui ao vivo no YouTube, né, pelo canal Portal da Ciência, ou você pode assistir também a reprise dele na TV UFAM, no canal 8 da Claro TV, sempre às 9 da manhã e às 21 horas à noite. E se você quiser saber mais sobre o mundo da ciência, segue o Portal da Ciência lá no Instagram, @portal.da.ciência. Nós também temos o nosso site, o www.portaldaciencia.net. Se você saber mais sobre o mundo da ciência, também saber mais sobre o que a UFAM está produzindo. Queremos agradecer também a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, FAPEAM, porque o Ciência na Prática, o Portal da Ciência também é apoiado, né? E agradecer todos os pesquisadores que contribuíram com esse programa. Até a próxima edição do Ciência na Prática.